Nós já voltamos a falar do assunto de hoje, agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbiger. Olá, Joyce, é um prazer estar aqui novamente com você e com nossos telespectadores. Bom, estamos vivendo semanas agitadas, PEC da blindagem, lei da anistia, enfim, o Congresso está em polvorosa, né? Vimos agora, ontem e anteontem, que a PEC da blindagem, né, que os deputados fizeram covardemente, em vez de enfrentar o problema do STF de frente, eles se blindaram com um projeto de emenda constitucional, né, onde para o deputado ou um senador ser processado teria que haver a aprovação, né, da respectiva casa, se for deputado da Câmara, se for senador do Senado. Isso é um excesso, né? Porque pode dar guarida aí a vários crimes de corrupção e outros, enfim, e é uma distorção, é um excesso. O Brasil é o país dos extremos, né? Temos o Supremo Tribunal Federal, que não respeita a imunidade parlamentar, não respeita o direito à opinião dos parlamentares e nenhum cidadão, um Supremo que legisla, interfere toda a hora do legislativo, e essa reação da Câmara foi extrema, né, no sentido de blindar os parlamentares, mas o Senado agora, na Comissão de Constituição e Justiça, fulminou essa PEC por unanimidade. Então, quer dizer, não vai acontecer, pelo menos, com o texto que está previsto. Temos aí as discussões com relação à lei da anistia, ampla e restrita, ou só uma dosimetria. O que é a dosimetria? A dosimetria é a fixação da pena. Quando o juiz fixa a pena e ele analisa, ele dosa o volume, o tempo de pena. Então, muitos estão defendendo que seja só uma redução das condenações, e tem a discussão da imunidade ampla e restrita, enfim. Vamos ver os desdobramentos disso. Mas temos algumas situações aí interessantes. Estamos falando de uma reforma administrativa. Se o Brasil fosse um país sério, a primeira reforma que teríamos feito seria a administrativa. Por quê? A arrecadação do Brasil, o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. E com esse governo tem incessantemente corrido atrás de maiores tributações, maior carga tributária. E nós vimos no ano passado, por exemplo, tivemos um aumento real descontado de inflação de quase 10% da arrecadação federal. Isso é um absurdo. Foi o maior aumento desde que essa série é medida. Em 30 anos foi o maior aumento. Então, não falta dinheiro ao governo. O governo gasta mal. Nós temos o judiciário aí que custa 1,6% do PIB, que é o maior do mundo, né, em países grandes. Se não me engano, só El Salvador supera, que é um PIB ínfimo, né? Então temos mordomias da Câmara, no Senado. Vimos o Senado com um pacote de aumentos que vai custar bilhões nos próximos 5 anos. Então, sem uma reforma administrativa, não há arrecadação tributária que chegue, que dê sustento a esta máquina de moer dinheiro que é o governo federal, e o legislativo e o judiciário também. Então, a reforma administrativa seria muito bem-vinda. Não acredito que passe, e pelo menos em termos que beneficiem o Brasil, né, o contribuinte e a população, porque não é interesse dos políticos cortar na própria carne, diminuir mordomias, diminuir aumentos, salários acima do teto, né? Falamos isso no final do ano passado, 40 mil salários acima do teto, isso é um absurdo, né? Bilhões de reais jogados fora em mordomias e grandes benefícios para funcionários públicos. Então, a reforma administrativa seria muito bem-vinda. Agora, acho difícil que passe pelo menos uma reforma que beneficie o Brasil e os contribuintes. Vimos um outro absurdo: o governo quer tributar as letras de crédito do agronegócio em 7,5%. Como falei há pouco, sem uma reforma administrativa, dinheiro nenhum chega. E o governo já não vê mais onde aumentar os tributos, agora foi em cima das LCAs. Isso impacta diretamente o agronegócio. Por quê? Nós vemos que o agronegócio não tem fontes de financiamento suficientes, né, para suas necessidades. O plano safra é ínfimo perto das necessidades de custeio do agronegócio. Nós temos uma concentração muito grande no Brasil de bancos, em que meia dúzia de bancos
domina o mercado, então impõe as regras com juros altíssimos. Nós temos o juro mais alto do mundo, estamos com a Selic em 15% ao ano, quer dizer, então, além dos bancos ficarem mais restritivos com relação à concessão de crédito, quando concedem, o juro está na estratosfera. Então, quais são as alternativas? Fundos e outras modalidades que a maioria do mundo usa. Os fundos são os maiores financiadores da economia, ao contrário do Brasil, onde aqui a participação dos fundos é ínfima. Então, tributar as LCAs, que são uma fonte de financiamento para o agronegócio, porque também são criados fundos com as LCAs para investimento no agronegócio, é um tiro no pé. É mais uma forma de restringir e encarecer o crédito do agronegócio. Quer dizer, não dá para entender a política desse governo, onerando sobremaneira o setor produtivo, nunca pensando em redução de custos. Até onde isso vai, né? Estamos com inflação em alta, juros, como eu já disse, na estratosfera, carga tributária em alta também, e quando vier a reforma tributária vai ser pior ainda, principalmente para o agronegócio. Então, é uma série de medidas desastradas que esse governo vem tomando e precisamos nos manifestar, precisamos mostrar a inquietação, principalmente do setor produtivo, levar essa inquietação aos parlamentares. A Frente Parlamentar do Agro já está trabalhando em algumas questões, como a reforma administrativa e também a questão da tributação da LCA, mas isso precisa ser feito de forma mais vigorosa, mais incisiva, porque senão o agro do Brasil ficará cada vez mais prejudicado. O nosso produtor rural, nosso empresário do agro já enfrenta tantas barreiras climáticas, enfim, e agora ainda tem que lutar contra o Estado, que faz de tudo para que o agronegócio não dê certo, mas felizmente os nossos produtores são competentes, temos o melhor agro do mundo, a melhor tecnologia, e cada vez o agro está melhor, apesar da interferência do governo. Muito obrigado, Joyce, foi um prazer falar com vocês, um ótimo final de semana a você e aos nossos telespectadores.